Bom dia, irmãos. É uma felicidade muito grande estar aqui com a igreja para compartilhar da palavra de Deus. E já que mencionei sobre felicidade, eu quero justamente tratar de um texto que fala sobre a alegria, que fala sobre a felicidade. Peço que os irmãos abram na epístola de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler um versículo, mas que abre para vários outros versículos. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar. Senhor Santo Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque Tu és misericordioso conosco, nos dá a Tua maravilhosa redenção e somos muito felizes em Ti. Mas nos ajuda a termos uma alegria real, uma alegria que nasce do Teu coração, Senhor. Que o nosso coração nesta manhã, ele esteja repleto da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é um texto bem conhecido dos irmãos. Acredito que alguns tenham até decorado esse texto, tá? Inclusive foi um dos textos usados no último Louvor em Harmonia, né? Então, basicamente, é muito presente aqui na igreja. Mas, por ser muito comum, às vezes a gente perde a essência do texto. A gente perde o que é que esse texto tem a nos falar de forma muito mais profunda. Então, antes de entrar nos pormenores desta carta, eu quero falar um pouco sobre o seu contexto. Inicialmente, esta foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo no momento em que ele esteve preso em Roma. E nesse tempo que ele esteve preso, ele falou à igreja de Filipos, especialmente porque aquela igreja tinha sido fruto do seu trabalho evangelístico, fruto do seu trabalho missionário. Então, ali, em sua segunda viagem missionária, ele funda aquela igreja com uma pequena comunidade, inicialmente de mulheres, ali com Lídia, e depois entendemos que vários outros se converteram e formaram uma igreja. Tá? E nesta carta ele trata de alguns assuntos naquela congregação. E um dos seus assuntos principais é agradecer àquela igreja, porque ela tinha ofertado uma boa oferta para o apóstolo Paulo, e Paulo estava extremamente feliz, extremamente alegre por causa daquela oferta. Então, por isso, ela é conhecida como a carta da alegria. E a alegria, justamente porque ele, pelo menos na nossa versão em português, a versão revista e atualizada, nós temos 4 vezes sendo mencionadas a palavra alegria. Nós já lemos 2 delas, né, nesse versículo de 4:4, Filipenses 4:4, e o Filipenses 3:1, se os irmãos quiserem acompanhar, diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele praticamente repete aquela informação. E se voltarmos um pouquinho mais, lá no início da carta, lá na saudação daquela carta, ele vai falar o seguinte, Filipenses 1:4 diz assim: fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. Agora, por mais que as nossas versões em português sejam versões muito boas, elas não expressam tão bem o quanto Paulo estava alegre. Se a gente for no original e a gente for contar todas as palavras, a raiz da palavra alegria, nós perceberemos pelo menos 15 vezes Paulo usando a palavra no original, a palavra que a raiz alegria. Então perceba que quando Paulo fala alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, ele está tratando de algo muito mais profundo do que imaginamos. Nesse imperativo podemos enxergar uma insistente exortação do apóstolo para que os crentes vivam em busca da felicidade. E de certa forma o nosso coração, o coração humano, ele anseia por felicidade.
Mas nós compreendemos que experimentar as alegrias terrenas, elas são alegrias passageiras. E então, o nosso coração, ele exige mais. Nós queremos uma alegria que ela é transcendente. É uma alegria que ela é divina. Então, muitas culturas na história da humanidade criaram deuses para a alegria. Os gregos tinham alguns deuses para a alegria. Como exemplo, as Cáritas, filhas de Zeus, elas representavam os sentimentos alegres. Existia também o deus Dionísio, ou Baco, que era conhecido pela alegria festiva, aquela alegria de grandes comemorações. E tinha também um rei bem conhecido, que na verdade era um deus, Rei Momo, bem conhecido do carnaval. Tá? Então este rei foi um rei banido do Olimpo, ninguém queria ele lá porque ele era muito chato. Então mandaram ele para a terra, e porque ele virou aí o rei e o deus do escárnio, da alegria escarnecedora. Tá? Então, os egípcios, os hindus, os babilônicos, todos eles tinham deuses ligados à felicidade. Entretanto, por confiarem cegamente nestes deuses falsos, estes povos não podem compreender a verdadeira essência da felicidade. Quando Paulo escreve, alegrai-vos sempre no Senhor, ele quer que você entenda que a alegria no Senhor, ela só será experimentada se você beber diretamente da fonte, beber diretamente de Deus. Infelizmente, na nossa caminhada cristã, desenvolvemos muitos empecilhos que impedem que tenhamos uma alegria verdadeira, unida com Deus. Por isso, nosso objetivo nesta manhã é tratar sobre as chaves da alegria no Senhor. É nesta manhã que nós usaremos pelo menos 3 chaves. E para que nós usaremos essas chaves? Para abrir as portas da felicidade real, as portas da felicidade que vem de Deus. A primeira chave que nós iremos usar é a chave da soberania. A soberania de Deus, ela vai destravar em nossas vidas uma felicidade real que ela nasce do coração de Deus. Ela é uma felicidade tão presente na pessoa de Deus, mas muitas vezes nós deixamos passar isso. Deus é o Criador e o consumador de toda a felicidade. Não há ser mais feliz do que o Senhor, pois a felicidade é algo que faz parte inteiramente, é uma característica do próprio Deus. Felizmente muitos, especialmente na Idade Média, retratavam nas artes, nas culturas, naquela época, um Deus sisudo, um Deus com cara de mal, um Deus extremamente sério, que não se alegrava, cara de poucos amigos. Mas esse Deus, ele não é o Deus das Escrituras. Em outro momento, especialmente próximo dos nossos dias, os teólogos liberais mexeram na Bíblia e disseram o seguinte: o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus tirano, um Deus extremamente mau. Este Deus do Antigo Testamento, ele foi substituído por um Deus melhor. E aí veio o Senhor Jesus Cristo. E isso é uma heresia, isso é ainda mais infeliz. Essa visão não é a visão do povo de Deus. Nós que cremos na Bíblia devemos entender que o nosso Senhor é realmente o único ser plenamente feliz. E por que ele é plenamente feliz? Porque ele também é plenamente soberano. Ele é o único ser que em sua base, em sua felicidade, ele é com uma característica inata. O autor John Piper escreve a respeito disso, e ele diz o seguinte: Deus tem todo o direito, o poder e a sabedoria para fazer tudo o que o faça feliz. Nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Por isso, ele nunca tem deficiências ou necessidades, nunca está de mau humor nem desanimado. Ele está sempre pleno, transbordante de energia para agir em favor do seu povo, que busca a felicidade nele. Vamos ver Salmo 33, versículos 10 e 11.
olha o que ele vai falar sobre a soberania, sobre a plena soberania de Deus. Vai dizer o seguinte: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. E se nenhum dos seus objetivos pode ser frustrado, ele deve ser o ser mais feliz de todos os seres. Sua felicidade infinita e divina é a fonte onde o prazer cristão bebe e deseja beber cada vez mais. Se formos listar os elementos que a maioria dos homens consideram cruciais para chegarmos à felicidade, alguns itens com certeza iriam aparecer. Um deles seria o prazer, o outro seriam as riquezas, um terceiro seria o poder, um outro a nobreza e, por último, a fama. Todos os homens, em suas alegrias terrenas, desejam essas coisas. Porém, levando em consideração a Deus, Deus, até nesse quesito, ganha, até nas alegrias que os homens acham que devem ter para serem felizes. Quanto ao prazer, o nosso Deus Criador goza a alegria de si mesmo, do seu próprio ser eminentemente perfeito, sublime e infinito. Deus também possui riqueza infinita, a perfeita suficiência que elas prometem. Tem poder absoluto, a própria onipotência. Possui a mais alta nobreza, pois tem em suas mãos o governo universal da criação. E, quanto à sua fama, detém a admiração de todas as criaturas vivas. Por esta razão, do ponto de vista do seu próprio ser, Deus goza de uma felicidade incomparável. Mas você deve se perguntar, se Deus é tão feliz, se Deus é tão soberano, por que Ele permite tanta dor no mundo? Irmão, certamente eu jamais esgotaria este assunto nesta manhã, nestes poucos minutos, mas eu gostaria de ajudá-los com uma breve ilustração de Jonathan Edwards. Ele escreve o seguinte: quando Deus planejou a criação do mundo, Ele permitiu a entrada do pecado para que o amor de Deus, através da redenção na pessoa de Cristo, fosse conhecido pelos eleitos. Porém, com o pecado vem a dor, vem o sofrimento e todas as calamidades do mundo. Entretanto, a complexidade da mente divina é tão grande que é como se Ele tivesse capacidade de ver o mundo através de duas lentes. Ele pode olhar por uma lente estreita, uma visão focalizada, como uma lupa, como um microscópio, e também pode olhar por um outro ângulo, uma visão mais ampliada, como a de um binóculo. Quando Deus olha para um evento doloroso ou perverso, através de sua lente estreita, Ele vê a tragédia ou o pecado pelo que estas coisas representam em si mesmas, e fica irado e triste com elas. Como exemplo, Ezequiel 18:32, onde está escrito: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Por outro lado, quando Deus olha um evento doloroso ou perverso, através de sua lente de ângulo aberto, Ele vê o pecado de maneira sistêmica, como parte de um todo muito maior. Ele vê que tais acontecimentos tristes são peças de um gigantesco quebra-cabeça, que se estende até a eternidade. Quando Deus visualiza pela lente de ângulo aberto, Ele não olha as peças do quebra-cabeça separados ou desorganizadas, mas enxerga o cenário completo de sua obra, e isso o deixa extremamente satisfeito. Irmãos, desta forma, quando Deus olha para os nossos pecados e se ira, é porque Ele está usando a sua lente estreita. Porém, estes pecados, estas situações negativas, esses desastres, essas tragédias, elas são peças de um cenário, de um mosaico muito maior. E quando Ele visualiza, através de sua lente de ângulo aberto,
ele visualiza a história da salvação e se enche de felicidade. Então, irmãos, percebam que nossa vida, ela é como se estivesse num filme, onde estamos atuando em uma obra criada pelo próprio Deus. Vamos para Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Essa história que Deus criou, essa maravilhosa história, tem um final, e esse é um final feliz. Vamos ver o final dessa história. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Percebam, irmãos, muitos acham que quando chegarmos no céu, de uma forma automática, iremos perder a infelicidade, os pecados. Mas o que fala nesse texto é que o próprio Deus, quando Ele habitar conosco, é que vai enxugar pessoalmente estas lágrimas. Não sabemos como será este evento, mas o que ele quer enfatizar aqui, João, é dizendo que é um evento onde Deus nos dará a sua própria felicidade. E por isso seremos plenamente satisfeitos, porque o nosso Deus estará ali, presente para conosco. Agora vamos abrir mais uma porta e vamos usar a próxima chave, a chave da atitude. E por meio dessa chave, nós podemos mudar a nossa vida prática. Nós podemos mudar a nossa postura diante das situações do nosso dia a dia. Então, a felicidade real exige mudança de postura. Vamos retornar para o nosso texto de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Já entendemos que essa alegria nasce do coração de Deus. Porém, o texto nos comunica outra coisa também. Se há uma alegria no Senhor, quer dizer que há outros tipos de alegria que não são diretamente do Senhor. Esses outros tipos de alegria são frutos das nossas emoções naturais. A alegria de comer uma comida bem gostosa, particularmente essa eu gosto muito, de escutar uma música que você gosta bastante, ou ler um livro que lhe emociona muito. Porém, nós percebemos que estas alegrias não comunicam direto à nossa alma. A falta de compreensão nesse tipo de ensino, a falta de compreensão de que realmente existe uma alegria que a Bíblia ensina, que é diferente das nossas alegrias naturais, é uma alegria superior. Algumas igrejas confundem isso, e confundem a alegria no Senhor com a simples diversão. Por isso, montam espetáculos ao invés de culto, que mexem mais com as emoções do que com o corpo, mas não conseguem preencher a alma com a felicidade divina. Infelizmente, por outro lado, também algumas pessoas rejeitam a busca pelo prazer cristão, pela felicidade de Deus, e se transformam em pessoas vazias. Mas essas coisas, essas duas visões, não têm apoio bíblico. Agora, será que realmente é possível vivermos no nosso dia a dia essa alegria que vem de Deus? Um dos mais influentes pais da igreja, Agostinho, falou o seguinte: felicidade superior ou espiritual está no conhecer a verdade divina. E eu concordo com Agostinho nesse ponto. Não existe essencialmente um código secreto para a felicidade, mas existe um propósito que é desfrutar da alegria de ser, viver e existir com Deus e para Deus. Devemos agir como o rei Davi, quando escreveu o Salmo 63. Logo no primeiro versículo ele diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti,
meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Olha a maneira como Davi olha para Deus. Deus alivia as nossas angústias, que são trazidas pelo pecado. Inclusive, a felicidade que vem de Deus, ela até usa momentos de problemas, momentos de dificuldade, momentos que nós não conseguimos compreender bem. Mas tudo isso faz parte de um plano muito maior. Em resumo, a felicidade divina pode ser experimentada se formos perseverantes, fiéis naquilo que todos nós já sabemos. Devemos fazer aquilo que a Bíblia ensina, que os nossos pastores vivem nos exortando, que é justamente orar, meditar na palavra de Deus, conviver com os irmãos, servir a Deus na igreja e proclamar a verdade de Deus no mundo. Em essência, não é difícil alcançar a alegria do Senhor. O problema é que o nosso sistema pecaminoso nos engoda, nos coloca em um turbilhão de ideias. Mas se nós nos apoiássemos sempre na verdade de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos exorta, nós realmente seremos seres plenamente satisfeitos. E por último, eu quero agora apresentar a chave da evangelização. Essa chave, ela é resultado das duas primeiras. Essa chave, ela vai destravar os empecilhos da felicidade real. E nós iremos perceber que a felicidade real precisa ser compartilhada. Para ilustrar esta questão do compartilhamento da felicidade, nós devemos perceber que Deus, Ele quer que nós amemos as pessoas, nos relacionemos bem com as pessoas. E eu quero falar a história de um homem chamado Christopher McCandless. Ele era um profissional bem-sucedido, uma pessoa com muitas posses, uma pessoa que, aos olhos humanos, seria uma pessoa feliz. Mas ele acreditava que estar ligado às pessoas, ligado às opiniões da sua família, da sua namorada, era algo ruim. Então, de uma maneira louca, ele deixa tudo de lado e vai viajar pelos Estados Unidos. Ele passa por muitos locais nos Estados Unidos, é uma história real. Só que a sua aventura principal foi quando ele decidiu ir para o Alasca. E as florestas frias do Alasca, e ele fica lá, convivendo lá com a selva, caçando os animais, até que um dia ele come um alimento venenoso e morre. Ao lado do seu corpo, encontraram um diário. E o diário dele dizia o seguinte, com letras garrafais, em uma página lá com letras muito grandes, ele dizia: a felicidade só é real quando ela é compartilhada. E eu trouxe essa frase justamente porque este homem deixou tudo, deixou de lado as pessoas para querer buscar a sua própria felicidade. Mas daí ele percebeu que a felicidade, ela também deve ser compartilhada junto com os outros. E se não tiver isso, ela não está completa. Então essa história nos faz perceber que Deus nos fez viver em comunhão com as pessoas. Os templos, os recursos financeiros são meros detalhes. O que importa aqui são vocês. O que importa aqui são as pessoas. O que importa são as pessoas lá fora. Mas não apenas esses nossos processos, os nossos cuidados. Muito bom ter um novo ar-condicionado, mas isso é detalhe. O importante somos nós, são as pessoas. E nós devemos amá-las, mas com uma visão divina, como deve ser feito. Quando Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor, ele está falando de uma alegria que ela não pode ficar presa apenas às pessoas, apenas aos muros desta igreja. Ela deve fazer como o Salmo 67 fala,
dos versículos 1 ao 5, que diz: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Quando nós olhamos para os missionários, geralmente olhamos como soldados, como homens da infantaria da igreja. Mas eu tenho um novo rótulo, se eu quiser colocar assim, que é o seguinte: os missionários são pessoas alegres no Senhor, que querem levar a felicidade real onde ela não existe. Então, jamais devemos esquecer que o propósito de Deus é glorificar seu próprio nome e ter prazer em si mesmo. E quando a gente compreende essa verdade, o nosso coração se enche de alegria. E para finalizar, irmãos, eu quero apresentar alguém que conseguiu destravar todas as portas da felicidade. Alguém, inclusive, que escreveu Filipenses 4:4. Nosso amado apóstolo Paulo. A Bíblia relata que Saulo era um homem judeu que tinha prazer nas suas tradições do povo judeu. Um homem provavelmente de uma família rica, pois mesmo sendo de Tarso, foi estudar com um dos rabinos mais respeitados de Jerusalém. O nome dele é Gamaliel. Ao receber a autorização dos principais sacerdotes do judaísmo para perseguir a igreja, percebemos que ele tinha um poder e influência lá no seu meio. Ao liderar a perseguição aos primeiros cristãos, ganhou notoriedade e nobreza por sua ousadia e inteligência, tornou-se famoso nos círculos religiosos da Judéia. Saulo tinha tudo aquilo que os homens consideravam como felicidade. Tinha prazer, tinha riqueza, tinha poder, nobreza e família e fama. No entanto, quando ele tem um encontro real com o Senhor Jesus, na estrada de Damasco, aquele homem foi impactado com a mensagem divina e vai buscar uma felicidade superior. Para isso, vai usar as chaves que nós colocamos e apresentamos hoje. E cada chave vai destravar uma verdadeira alegria no Senhor. A primeira chave, como nós mencionamos, é a chave da soberania de Deus. Então, para entender que a felicidade real nasce do coração de Deus, Paulo passou muito tempo de sua vida, alguns acreditam que até 14 anos de sua vida, ele passou estudando as Escrituras, desvendando a essência da glória de Deus, inclusive sendo discipulado, como relata Gálatas, pelo próprio Senhor Jesus. Depois ele vai usar a chave da atitude, para entender que a felicidade real exige mudança de conduta. Por isso, sai do convívio daqueles rabinos judeus, para orar, meditar na palavra de Deus, conviver com os irmãos, servir e proclamar a verdade de Deus. O aprendiz de rabino Saulo passa a ser o discípulo de Cristo Paulo. E por último, usa a chave da evangelização, para entender que a felicidade real deve ser compartilhada. Paulo compreende que sua alegria só estaria completa se ele proclamasse a mensagem da glória de Deus aos gentios que jaziam em trevas. Paulo queria que os outros povos sentissem a mesma alegria que agora satisfazia o seu coração. Por isso, quando Paulo escreveu "Alegrai-vos sempre no Senhor", ele não estava falando em vão, mas estava desejando que todos os crentes vivessem esta felicidade real, que agora preenchia a sua alma. E, por último, tudo isso que aconteceu com o apóstolo Paulo foi fruto da graça de Deus. E, a propósito, um dos possíveis significados da palavra graça é aquilo que dá alegria. Irmãos, que a graça de Deus dê alegria ao vosso coração. Amém? Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Pai que derrame tuas bênçãos nesta igreja. Derrame sobre todos nós
a tua perfeita alegria. Senhor, sabemos que ela vem de Ti. E que possamos, Senhor Deus, destravar tudo aquilo que está nos impedindo de ter uma alegria muito mais próxima de Ti. Reconhecer os nossos problemas, as nossas ansiedades e colocar todas elas diante dos Teus pés. Senhor, nos ajuda. Precisamos da Tua graça e do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos encerrados. Até o nosso culto à noite.